Olá, hein? Tô na área para falar de saúde, hein? Como é que anda a tua? E aí, tem cuidado dos dentes, da higiene da sua boca? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, hein? E cuidar dos dentes tem bastante importância e você vai saber por quê com a doutora Flávia, que está aqui comigo na tela. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no Saúde é Vida. Doutora, eu falei da importância da gente cuidar do sorriso da gente, né? A gente logo pensa em escovar os dentes, é isso mesmo? Que são os cuidados básicos. Sim, o básico é a escovação diária, né? De 4 vezes a 5 vezes por dia. É importante que a cada refeição a gente consiga fazer essa higienização e não esquecer do fio dental. Olha, muita gente em casa tem certeza que não se atenta a isso, né? Por que que é tão importante usar o fio dental, doutora? Imagina o dente como um cubo, né? Então são várias faces. A escova dental ela consegue atingir a face da frente, a face de trás, né? Em cima dos dentes. No meio entre os dentes ela não alcança, então é o fio dental que vai fazer todo o papel da limpeza ali. E ele ajuda a evitar o tártaro também, né? Isso pode também prevenir esse tipo de bactéria, né? Sim, o tártaro, ele é um acúmulo, né, da bactéria que fica ali na região que seja é, perto da gengiva ou entre os dentes. E aí, se você deixa, né, fica muito tempo sem fazer higienização, ele acumula e fica mais difícil de tirar. Então, o tártaro em si, a gente não consegue tirar na escovação ou no fio dental. E é importante as consultas no consultório mesmo para fazer limpeza com ultrassom, com curetas, que aí sim a gente consegue tirar o tártaro. O que a gente tira na escovação é o biofilme. Então, não pode esquecer de escovar mesmo e deixar. É bom a gente até tomar essa consciência desde pequeno, né, doutora? Porque a gente já tem que começar a se preocupar com a saúde dos dentes, da saúde bucal, desde pequenininho. Sim, eu, por exemplo, tenho uma filha de 2 aninhos que ela deixa eu passar fio dental nela direitinho. É importante, sim. Quanto antes a gente prevenir, quanto mais a gente prevenir, menos problema a gente vai ter. Agora, a gente pensa que que a falta de higiene afeta só essa região da boca, mas não, né? Acaba tendo reflexo em outras partes do corpo, na nossa saúde em si, né? Sim, imagina o corpo como uma engrenagem de relógio, né? Tudo tem que funcionar. Então, se, por exemplo, você tem falta de dente ou a saúde bucal não está adequada, todo o sistema do organismo sofre. Então, desde qualidade de mastigação, se você não mastiga um alimento corretamente, você não consegue deglutir corretamente, o corpo não vai absorver os nutrientes do jeito certo, e aí produção de hormônio, toda a parte de funcionamento mesmo dos órgãos, né? Parte de imunidade, tudo isso tem uma queda e aí todo o organismo sofre mesmo. Então, É não é só a importante. saúde bucal sozinha, né? A senhora falou de um ponto que me chamou a atenção, saber mastigar de uma forma correta. Qual que é a forma correta que a gente tem que mastigar os alimentos? Que a gente logo quer É, comer, né? o que eu quis dizer foi, é importante que a gente consiga ter uma mordida correta, né? Então, se o paciente, por exemplo, ele tem falta de dentes, concorda comigo que ele não vai conseguir Uhum. mastigar, triturar todo o alimento, né, corretamente. É importante, sim, que a gente tenha calma durante a alimentação e consiga dar o tempo correto para não deglutir os alimentos muito grandes, né, para poder ter uma digestão tranquila, absorção dos nutrientes correta. Mas o que eu quis dizer foi em questão de qualidade da mordida, Sim. né? Qualidade ali da saúde bucal, de ter dentes bem posicionados, posicionados corretamente, para que você consiga ter uma mastigação eficaz. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho ainda dessa questão da mordida, mastigação de alimentos. Existem alimentos que podem vir a prejudicar os nossos dentes? Ou algumas bebidas, por exemplo? Eu sei que o Ah, sim. café, geralmente vocês dentistas recomendam para não beber muito. Então, o que é importante? Com o avanço, né, dos alimentos, a gente tem muita bebida
gaseificada, carbonatada, tem muita dieta ácida, Os né? Tudo a gente coloca refrigerantes, né, que a gente toma, né, doutora? isso. Então, não só o café, né? Tudo que for ácido, ele acaba prejudicando o esmalte do dente. Por quê? Por conta do pH, né? A saliva, basicamente, tem um pH neutro. E toda vez que a gente se alimenta, né? Se o pH está ácido, a saliva ela tenta combater isso, né? Neutralizando esse ácido. Tanto que quando a gente come, é importante esperar de 30 a 40 minutos para fazer uma escovação, porque o meio ele tá ácido. Ah, Então, sim, entendi. Olha que menos dica importante. Então são, tem que ter esse intervalinho, né? Que importante isso, doutora. Eu mesmo não sabia de ter que esperar pelo menos meia hora aí para escovar os dentes. Na correria do dia a dia a gente já come, já vai pro banheiro, já escova. Não, tem que esperar um né? pouquinho, né? Não pode deixar de escovar, tá, gente? É, E se o alimento ele não é ácido, o que acontece? Assim que a gente termina de se alimentar, as bactérias elas começam a proliferar. E aí elas depositam ácido sobre a superfície dental. Se você tem uma superfície dental com ácido, vem com uma escova e abrasiona mecanicamente, acaba que você atrita o seu dente ali e desgasta o seu esmalte, desgasta o seu dente. Pode ocasionar em desgaste precoce, coisa que não precisaria, dá para evitar. Outra dúvida que eu tenho é sobre os enxaguantes bucais, né? A gente deve usar mesmo? Tem uma forma correta de usar esse remédio? Eu gosto de falar para os meus pacientes que enxaguante bucal é um medicamento. Então, é importante que tenha a indicação correta para cada caso, né? Se for um enxaguante pós-cirúrgico, um enxaguante para aquele paciente que tem um índice de cárie maior, ou que um paciente que tem uma hipersensibilidade, aí sim é um tratamento, né? Não usar desenfreado, mesmo porque um uso excessivo de enxaguante bucal pode causar manchamento de dente, perda do paladar, né? Descamação da mucosa, então, assim, deve ser sempre indicado. É porque Não muita gente faça vai uso até a desenfreado. farmácia, ao supermercado, está à disposição e já vai usando, achando que é benéfico, né? Mas tem que tomar cuidado também, porque pode vir a ter um efeito contrário. Sim, é importante que tenha indicação para o uso. Ô, doutora, agora a gente vai falar assim para quem está começando aí a entender um pouquinho o processo de dentição, os bebês, por exemplo, né? Quando a criança pequenininha, as mães têm mania de dar chupeta. Alguns dizem que pode atrapalhar um pouquinho a formação dos dentes, outros falam, ah, é temporário, mas quais cuidados tomar? Então, eu sei como é difícil, A né? senhora tem uma filhinha. Eu tenho, eu sei como é complicado, mas assim, a partir dos 2 anos de idade é importante, imprescindível, na verdade, que essa chupeta tem que ser removida o quanto antes, porque a formação do crânio da criança, né, tanto a relação maxila e mandíbula, com a relação dos dentes, a articulação que tem perto aqui do ouvido, tudo é influenciado por esse má posicionamento do dente. Se você reparar numa criança que chupa chupeta, ela tem a mordida, né, aberta, Vai os fazendo dentes. aquela forma já, né? Isso, fica um arco. E isso daí prejudica muito na fonação, na mastigação, né? Com 2 anos a criança já come praticamente tudo. Então, é importante sim, né? E também na fala. Uhum, pode atrapalhar também a formação da fala também, né? Então, mamães, Sim. papais, nada de chupeta, né? Arruma outro método aí de deixar a criança mais calminha, né, doutora? E também, doutora, muitas crianças têm mania de levar objetos à boca, adolescentes também têm mania de ficar com caneta na boca, né? Isso pode ser um prejuízo para os dentes. Sem dúvida, tudo que você coloca, né, e fica crônico, né, que a gente fala, não é algo, por exemplo, mastigação que você vai se alimentar e come e termina, não, você fica ali crônico, Isso, seja roendo cutucando, unha, né? Olha, doutora, eu já vi em restaurante gente pegando palito de dente, já é até chamado assim, palito de dente e cutucando mesmo. Isso aí, nossa senhora, hein, doutora, não pode. faz muito mal, machuca a gengiva, machuca todos os tecidos em volta, e aí o problema ele pode se agravar cada vez mais, então tem que fugir de palito de dente para dente, palito de dente só para
perde É, apetite. nada para dente, né? Ô, doutora, agora a gente vive um momento de muito estresse, né? A gente passou aí por uma pandemia, tá passando, encarando, muita gente nervosa, ansiosa, e tem pessoas aí que acabam refletindo isso nos dentes, rangendo o dente, né? Esse estresse pode vir a acontecer isso mesmo, apertar essa região aqui. Eu mesmo às vezes me pego mesmo friccionando mesmo, fazendo uma força maior, né? Acho que quanto mais estressado a gente está, eu acho que essa região aqui da boca acaba sofrendo também, né? Ah, sem dúvida. Nesses meses, né, que foram mais tensos aí para todo mundo, a gente viu aqui no consultório uma sucessão de fraturas dentais, assim, que a gente não via há muito tempo, né? A senhora E notou isso que é, aumentou mesmo, então, a procura de pessoas que tiveram dentes quebrados aí por conta, né, do só estresse? hoje foram 2 atendimentos de emergência de fratura dental, isso Nossa. na segunda. Então, assim, a gente ficou parado, acho que uns 20 dias no comecinho de março, Uhum, só aberto para urgências, mas o que tinha de dor, né, por conta dessa tensão e fratura dental é incrível. Então, uhum. assim, realmente todo esse estresse, toda essa ansiedade do momento que a gente está vivendo, trouxe mesmo esse ranger de dentes, tensão muscular, né? E aí a gente tem que saber lidar com tudo isso, prevenindo o máximo que puder. O que que a gente pode fazer, doutora, além de tentar relaxar? É importante que o paciente tenha consciência da relação de mordida que ele tem. Aqui no consultório a gente trabalha com um exame que chama exame oclusal. Oclusal é de oclusão de mordida, tá? Uhum, Então é um exame que a gente avalia a mordida do paciente. Digamos que esse paciente não tenha alguns dentes na boca. Então eu preciso reestabelecer essa mordida, equilibrar essa mordida para que ele possa ter um equilíbrio, né, uhum. oclusal, que não haja grandes forças, né, além do que o dente ele já aguenta. Então, além desse exame oclusal, junto a gente consegue tratar com uma placa mio-relaxante, que é o que tem ajudado muito, né, nesse É período, como ou se fosse um que seja. aparelho essa placa, doutora? Ela é uma placa acrílica, ela é rígida, ela não é, né, maleável, ela é rígida para que o paciente ele consiga estabelecer essa mordida e consiga fazer os movimentos sem que prejudique os dentes, sem acontecer nenhum desgaste precoce, nenhuma força além do que o dente já aguenta. E, doutora, aí a senhora, a pessoa dorme com isso ou usa durante o dia? Como é que é o uso dessa placa? A via de regra, a pessoa realmente ela dorme, tá? Mas tem muitos pacientes que eu estou recomendando usar durante o dia, Uhum. porque quando você está, né, em repouso, tranquila, fazendo suas coisas, você não tem que estar tensa aqui mordendo. Você É, precisa estar com os dentes desengostados. Tem muito paciente que está fazendo alguma coisa e se pega isso. mordendo, se Eu sou pega uma tenso. delas. E aí você tem que se policiar, Aham. né? Sentiu ali que tá, É, porque acaba né, até dando uma mordendo, tá dor de prendendo. cabeça também. A gente sente aqui a região do pescoço mais tensa Isso, também, né? isso, isso. Toda essa tensão muscular, essa tensão sobre os dentes causa realmente dores de cabeça, nuca, face, pescoço. E aí a pessoa ela fica toda tensa já, né? E desconta nos dentes. E É. aí que acontecem as fraturas, né? Coitado do nosso sorriso. Ô, doutora, quando a gente vai envelhecendo, os nossos dentes vão ficando mais fracos também? Porque a gente sabe que os ossos vão perdendo aí a força, né? Vamos lá. A partir do momento que você tem uma oclusão, uma mordida estável, se você não tem nada. E lembra de novo daquela engrenagem de relógio que eu te falei. Uhum, Imagina que toda casinha, né, tem ali a sua pontinha para girar direito. Se tudo isso está funcionando, se tudo isso está em equilíbrio, não necessariamente você vai ter um grande desgaste ao longo da vida. Claro que a gente não tem a mesma dentição de quando a gente nasce, né? Os dentes erupcionam até, né, o fim da vida. Claro que eles estão aí para a gente usar, é. né? Não vamos
tomar sopa a vida inteira. Mas é importante que, se você tem uma mordida, uma oclusão equilibrada, você não vai ter esses grandes desgastes ao longo da vida. É possível que você consiga manter saúde, tanto óssea, quanto periodontal, quanto dental, ao longo da sua vida, sem precisar de grandes intervenções, entende? Protéticas ou até de extrações. Então tem que começar a se preocupar desde cedo para que no futuro não tenha um problema mais grave, né? Isso. Quanto mais prevenir, né? Quanto mais você se policiar nisso de ir ao consultório a cada que seja 6 meses, 4 meses. Fazer uma limpeza com o profissional, né, doutora? Isso, uma bela de uma limpeza, né? A limpeza direitinha, do jeito que deve ser, e não só depender do consultório, depender do seu dentista, mas é importante que a gente faça uma orientação adequada para o paciente, para ele saber se policiar em casa e cuidar de si em casa, né? Porque 95% do tempo a gente não está com o paciente. É verdade. Né? E a tarefa é nossa. Acaba sendo de vocês. Se vocês quiserem todo dia no consultório também, a gente faz isso. É melhor para vocês também. Mas dá para a gente se tratar sozinho, né, gente? Doutora, nosso tempinho acabou, que pena. Nossa conversa estava muito boa. Muito obrigada pelas informações, viu? E seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Ajudou e muito, né, gente? Olha, pega essas dicas e orientações da doutora, cuida do seu sorriso e da sua saúde. Fique bem. Até nosso próximo encontro. Tchau!